Nosso protagonista, um outro fracassado, quando se tornou um estudante da universidade, ele começou a viver um sonho, sabe? E isso até ele perder no joguinho. Até agora, é só a típica história de um estudante universitário, padrão. Até entra a amiga dele no quarto dele e dá uma bicuda na porta, doidinho pra quebrar a porta, dizendo ela quantas vezes ela tem que chegar lá e falar pra ele não fazer isso, né? Essa é a amiga dele. Ele vive juntamente na mesma casa, junto com a amiga dele de infância. Diferenciado, né, rapaziada? Quem que não tá pensando nisso aí agora, hein? Só eu? Ô, tô ficando doido, né? Ele vai se desculpando com ela, enquanto pensava, enquanto ela sacudia ele, que viver com uma amiga de infância, uma mulher, as pessoas podem pensar que, porra, deve ser bom pra caralho, mas diferente do que ele pensa, é que ela é uma inútil, cara. Na opinião dele, ela é uma delinquente, feia pra caralho, não se arruma, fica toda jogada em casa, nem mesmo pode ter uma visão de uma mulher desejada. No passado, a Raon, ou então chamaram só de Raon mesmo, caralho, falei o mesmo nome duas vezes, puta que pariu, costumava sair com os caras porque era boa nos esportes. Então a maioria que era bom no esporte saía juntamente com ela. Mas na escola, eles só se conheciam pelo nome, tá ligado? Porque ele era um fracassado que ficava jogando. E ela fazia o quê? Praticava esportes. Mas a mãe dela e a mãe dele se conheciam muito bem. Amigas de verdade. Desde que suas mães se conheceram, elas viraram amigas e bem rápido. O problema foi que a Raul não bate muito bem da cabeça, né? Olha o que ela tá fazendo com a porra do moleque, mano. Vai afogar o cara dentro do rio, mano. E o retardado ainda deixa, né? Muito burro esse aqui, velho. Ele teve medo por 3 anos pensando que eles iriam pra mesma universidade juntos. E adivinha só? Foi exatamente isso. Eles foi pra mesma universidade, meu compadre. Olha que legal. A mãe dos dois ficaram comemorando pelos dois estar indo junto nessa nova meta aí, que eles vão realmente ir pra frente. E não é à toa que eles dois ali acabaram ficando juntos sempre, né? Porque a mãe deles forçaram eles ficarem juntos. E no meio da casa elas pensaram, e agora? O que eles vão fazer? Como a universidade fica longe, eles precisam morar em um outro lugar. O que elas pensam? Vamos colocar eles pra morar em uma casa separada. Só que a casa separada, no caso, seria separado delas. E não os dois separados. Os dois vão viver na mesma casa. Elas começam a conversar entre si pra fazer eles morarem junto, né? Eu não sei qual que é a brisa de fazer uma porra dessa, mas legal pra caralho. Eu queria que tivesse mães assim também no Brasil. Confirmo, bora pra frente. E o moleque só pensando que merda vai acontecer agora. Até ambos ficarem sabendo a notícia que os dois vão morar juntos a partir de agora. Mano, até a Raon, que tava mexendo no celofone ali, vendo o tico-teco, largou o celofone no chão. Tô quebrado até do celular já. E ele pensava, como dá pra imaginar, tudo foi planejado com antecedência, meu compadre. Sim, a mãe dele mais a mãe dela já tinha cogitado que isso iria acontecer. E hoje é essa a vida do nosso protagonista. Ela empurrando a cabeça dele pra baixo, xingando ele por ter perdido no joguinho e ele só aceitando, né? Ele sempre apanhou dela. E ela vai, senta lá no canto da cama, começa a roer as unhas e ficar soprando. Ela não tem um pingo de higiene. Ela coça a cabeça dela, joga piolho pra tudo quanto é canto ali, voando pra todo lado, nem se preocupando com a visão que outra pessoa teria dela, não cuida do cabelo, age de forma bizarra, belisca ele toda hora que pode. Enfim, é a guria que não é ideal pra se casar e nem tem uma visão disso sobre ela. Sem sombra de dúvidas, inútil. Ele até chega a imaginar ela que ela parece mais um animal do que uma pessoa de verdade. E ela fica puta só dele ficar encarando a cara dela. Olha isso, mano. Ela tá coçando a porra do boga, velho. Coçando o boga enquanto conversa com o cara, velho. E ao mesmo tempo assoprando a mão. Puta que pariu, que desgraça. Nunca nessa vida ele teria uma visão de ela ser uma garota atraente. Nem imaginar em namorar com ela. Pode ficar em casa ali, mas é muito chata. E ela não se aguenta ficar quieta. Tem uma ansiedade da boca, fica chutando a mesa ali, chuta a parede, chuta tudo e começa a fazer barulho, não deixa ele quieto. E ele tava em cal com os gruzados jogando. Tinha uma guria no meio também da cal, né? Falando ali pra ela parar de encher o saco dele, né? Porque ele quer jogar videogame. Mas ela vai agarrar a cabeça do protagonista e começa a dizer que ela deveria calar a boca dela, né? Porque ela perdeu 2 rounds por conta desse tapado que diz que sabe jogar, mas não sabe jogar. Só que daí ele vai e fala que a culpa não é dele. A culpa é do computador dela, que não presta pra porra nenhuma, trava pra caralho. E se comprasse 2 memórias RAM já resolveu o problema. Aí ela vem, ela braga com 2 tapas bem na cabeça dele pra ele ficar quieto. O computador dele é muito bom. Roda tudo em Ultra HD e muito bom. Sem contar também que ele tinha comentado que o computador dele tava travando, né? E por que não estaria travando? Olha quantas fucking pastas que esse cara tem aberto no computador. Meu amigo, nem eu gravando um vídeo posso abrir isso aqui. Se eu abrir essa quantia de pasta aqui, meu PC frita na mesma hora, vira torrada. Pronto, vou comer nem rato, vai ser o PC mesmo. Aí ela vai, pega o mouse dele na mão, né? Já querendo fechar um pouco das pastas, por esse motivo o jogo dele tava travando. Ele corre pra não deixar ela ver o que tinha na pasta, porque tem naquela pasta ali, meu Deus do céu. E quando ela vê, ela pergunta que porra é essa? O neném não é neném? Observa e vê uma pasta que literalmente tinha uma nova trend sobre a hipnose, velho. Uma guria sendo hipnotizada. Que legal. Ele tentando explicar a situação do porquê que ele tava com uma trend de hipnose, totalmente
totalmente normal no computador de um cara desse. Eu achei que ia encontrar coisa pior, mas graças a Deus não tinha. E ela pensa que ele é psicopata louco e um tarado, tá tentando controlar outras pessoas, fazendo a pessoa ficar hipnotizada. Provavelmente essa é a coisa que ele quer fazer. Ele ficava tentando explicar que não era exatamente isso, todo envergonhado, mas a garota que tava na cal ali junto com ele, ela tava escutando tudo. Então daí ela perguntava o que tava acontecendo, né? E em contra-resposta, a Rayon pegou o microfone e quase engoliu na goela. Tava quase tornando tipo no guri do outro lado, falando que ele tava vendo coisas ser vergonhas no computador dele. E em resposta, e rapaz, olha que guria bonitinha, moço. Não queria ser gado não, mas tô começando a gadinhar aqui já, hein? Tô gostando. Dizendo ela que essa trend que ele viu agora aí, e que ela tá vendo também, é um bagulho que tá passando em toda a internet, que o Tico-Teco tá mostrando para geral. E é totalmente normal. Ele mesmo não acredita que ela tá tentando enganar a Rayon, né? Pra salvar a vida dele. Mas ela pensa que isso aqui é uma trend? Nunca vi uma trend que tenta hipnotizar outras pessoas. Apesar que tem trend pior, né? Tipo, como por exemplo, tomar um copo de água. Vários outros tipos de trend cabulosa. E ela ficou umas 5 horas matutando isso aí na cabeça dela, pensando do quanto tempo que ela tá pensando que ela é lerda, que ela não pensou que poderia ser uma trend, não sei o que, não sei o que. E por outro lado, o protagonista ficava imaginando o quão chata essa guria era. E ele pensa que poderia fazer isso pra poder persuadi-la. Vem um pensamento à sua cabeça que ele sofreu tanto naquela época que ele pode jogar isso contra ela, né, rapaziada? Se vingar, essa é uma oportunidade de sua vingança. A mente dele começa a se abrir e já falou que essa porra não vai dar certo. Vai fazer uma pegadinha com ela. Então ele tenta manter cara de marra e fala: pra ser honesto, até queria compartilhar com você essa trend, mas você não vai gostar dessa trend. Até porque você não tem o conhecimento e não posso lhe mostrar coisas que pessoas não têm o conhecimento. Tenta passar a maior postura de má, falando que ela nunca se importaria com isso, porque é uma coisa bizarra e ela só pensando do que ele tá falando. Ele vai e pega uma moeda e pergunta se ela quer jogar um jogo. E no final, ela realmente aceitou fazer a trend, cara. Que é literalmente segurar a moeda pra lá e pra cá e fazer a pessoa ficar hipnotizada. Olha onde essa porra tá indo. Ela fala que não vai recusar, porque ela quer ver como é que funciona. Ele diz que ela tá totalmente fora de si, porque ela geralmente não aceitaria, até ela jogar na cara dele que ele é um cara feio, sem amigo, não sei o que lá. É o famoso: mas você não sabe jogar bem. Foda-se, você não tem dinheiro. Cartada mortal. Mas ele volta pra trend e fala pra ficar de olho, ó. É assim que funciona. Para de xingar eu que não vai adiantar. Persuasão não. Em resposta, ela também fala que só aceitou fazer essa trend com ele aí porque ela sentiu dó dele, né? Porque ele não tem amigos pra poder fazer essa trend. Então, quem que faria com ele? E ele aproveitou e começou a girar a moeda. Pac, 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 pra lá e pra cá, né? Como se realmente fosse funcionar, a pessoa ficar hipnotizada. E ela ficava encarando, pensando que, pô, ela vai ficar hipnotizada realmente? A cabeça dela é perigoso ficar hipnotizada só dela pensar que vai ficar hipnotizada. Olha o nível, né? E no fim, ele parou de girar a moeda. Ele dizia várias palavras sobre dizer que você vai ficar hipnotizado, você vai dormir, e não funcionou. Ela levantou falando que não funcionou e que isso era só brincadeira. Coisa da conspiração, não funciona. Ele diz que provavelmente ele tá achando que ela é idiota até ela dar um peteleco na cabeça dele e o cara não reagir. A pegadinha que ele pensava em fazer envolvia ele e não só ela. No caso, ele ficaria hipnotizado ou fingiria que tava tomar no buraco, você fala essa porra não. Enfim, deu uns vários petelecos na cabeça, chegou a ficar vermelho o bagulho, ela pensando que provavelmente ele deve estar mantendo essa atuação porque quer passar uma pegadinha com ela. E ela foi e fez o quê? Deu tapa na cara do moleque, velho, pra fazer o cara parar de fingir. E não foi um tapa, foi vários. E o cara já tava quase chorando já. E não acordava? Toma, tapa de esquerda, direita, esquerda, acorda, desgraçado. Tá fazendo idiota, é? Ele mesmo já não tava querendo mais ficar na atuação, né? Pegadinha é um caralho, quem tá se fudendo aqui é ele. Quando é que ele chegou a esse ponto de ficar apanhando pra ela? A pegadinha não era contrário? Ela começa a dar uma olhada assim. Ele ia ficar pensando, ela chegou até a cogitar, né? Que o trem teria realmente funcionado. Deu uma olhada pra baixo e viu, jubileu, Mas ela dá novamente, mete uma encarada de cima e começa a pensar, o que que eu tô pensando? Ele passa a mão na cabeça dela, voando aqueles piolhos pra tudo quanto é canto, piolho na parede, piolho no teto. Rapaz, mas voa pela cabeça do gurinho. E ele tava a manter somente a posição de hipnotizado. Mas ela não pensava direito. Ele não entendia o que ela tava pensando, porque ela passava a mão na cabeça, jogava piolho pra todo lado e ela pensava e voltou ao normal. Depois de muitos pensamentos. Chegou, se aproximou rapidamente dele e ele todo bugado pensando, porra, não, você não vai fazer o que eu tô pensando, né? Vai tirar as orbas do pai? Aí vale ressaltar que lá atrás ele não tinha saído da call do PC. Então, ou seja, a guria que tava na call lá conversando com ele está escutando tudo porque o microfone tá do lado, ele tá ligado? Vale ressaltar. Mas por quê? O que ela vai fazer se aproximando dele? Porque ela tá vindo daquele jeito de 4 toda carracejando lá pra cá. Algo de errado não tá certo. Ele já começa a cogitar que pararia com essa questão aí de tentar
tentar fazer pegadinha com ela e ela se aproxima e dá a aparentar que quase beijou ele. Só quase. Porra, a obra só começou, cara. Não vai ser assim não. Também dá uma segurada, né? Encarou o moleque e fez ele entrar em tensão pra ver se ele saía daquele jeito que ele tava fingindo que tava hipnotizado realmente. Então ela foi, jogou ele pra trás com toda a força. Ele caiu que nem um pedaço de bosta no chão pra fingir que ele tava hipnotizado. É tudo parte do processo, né? Aí já não tava mais aguentando, né? Tomou o tapa na cara, cabeça bateu no chão, tá doendo. E ela vai onde? A mãozinha descendo bem na camiseta, assim, bora ver se ele tem tanquinho. Se ele não se mexer agora, significa que ele realmente tá hipnotizado, né? Vamos ver se tem um tanquinho ali. 1000 pensamentos vindo da sua cabeça, 10 minutos. Ele só precisa de 10 minutos, rapaziada. E isso foi o que aconteceu em 10 minutos. Ela ficou parada olhando pra cara dele, simplesmente nada. E depois de muito tempo, ela decide não ver o tanquinho. Ou ver o tanquinho. Ela pensa de novo, volta, coça mais um pouco da cabeça, voa mais 5 piolhos pra tudo quanto é canto da casa. E ela pensa que deve ser verdade, ele deve estar hipnotizado, né? Então ela vai ver se ele tem tanquinho. Ela gosta dele, muito inclusive, pelo amor de Deus. Dá aquela puxada na camiseta, ele só pensando que porra ela tá fazendo e começa a puxar a camiseta pra baixo, começa a fechar a cara do cara, não consegue respirar. A intenção dela era puxar todas as orbas até fazer com que ele levantasse e falasse que era pegadinha do Gugu. Mas nisso, ela quem tava acreditando que a pegadinha tava funcionando, né? E ele só lá, meu Deus do céu, ela arrancou o jubileu pra fora, meu Deus, que me livrou, desgraçada. Chegava até a imaginar que por algum motivo ela estava com alguns pensamentos estranhos em sua cabeça, provavelmente ela tá pensando em algo bizarro, e ela não aguentou, foi diretamente ao ponto. Ela conseguiu acreditar que a hipnose havia funcionado, puxou a camisa do cara de uma vez assim, arrancou as orbas dele toda, puxou, quase arrancou a cabeça dele também fora. E ele chorando, pensando que nunca mais inventa de fazer pegadinha com ela. Interessante essa pegadinha, vou anotar no meu caderno aqui que na próxima, ligado, vai funcionar. Vou ter que achar a mulher primeiro. Daí logo ela começa a se lembrar que lá no passado, essa linha foi cruzada há muito tempo atrás. No começo ela estava bastante interessada no protagonista. O nome dele é Dojun, no caso, né? Ela queria demonstrar que gostava dele, só que ela nunca foi boa exatamente em expressar essa emoção de gostar de uma pessoa. Então quando ela abraçava ele, não era um abraço de verdade, era um enforcamento, né? Não, é tão simples, cara, é só abraçar o cara, não precisa enforcar o maluco. Mesmo se ela tentasse impressionar ele como amiga, ele não reconhecia. Então eventualmente se tornou uma relação de afeto físico extremo. Ela batia nele, beliscava, ficava com raiva, dava chute nele pra poder mostrar que ela gostava dele, só que ele nunca percebeu. E por ela ser uma mulher toda desajeitada, não toma banho direito, não tira o piolho do cabelo, nem escova dentro, coça o botico, aí não vira, né? E pra não ficar sem rato o mês inteiro, ela até iria partir daqui pra frente imaginando e acreditando que a hipnose tava funcionando, cara. É o que tava na cabeça dela, né? Então ela tentar só mais um titequinho. Até chegar no exato momento de eu falar pra vocês se lembrarem que ele tava na cal, né? Ela fez uma merda. A guria que tava na cal com ele, jogando junto com eles, acabou fazendo um barulho de batida de microfone sem querer. E a do Juan... Que mané do Juan, velho? Tem esse nome da guria, puta que pariu. Raon, falei errado. Ela escutou esse barulho e lembrou que ela tava na cal. Aqui já deu merda, né? Ela já foi diretamente no microfone e tentou chamar a atenção dela, perguntando se por acaso ela tava lá e se ela tinha escutado tudo. Mas aqui só vem aquele barulhinho do Discord quando alguém entra na cal, quer dizer, sai da cal na realidade, né? Trum, saiu, sumiu da cal. Ou seja, obviamente ela havia escutado tudo. E aliás, ela quebrou o microfone do moleque, velho. Meu, quebrou o suporte. E ela tentava por todo motivo mandar mensagem pra guria pra ver se ela respondia, mas quando ela foi tentar mandar alguma mensagem, a opção lá, offline, nem tá mais on. Eita, agora lascou, rapaz. Quem tava pensando que lascou era mais o protagonista lá embaixo, né? E essa guria desgraçada quebrou meu microfone, cara. Meu Deus, puta que pariu. Ela pensando que ela tava ferrada, porque os outros iriam pensar merda dela, e ele só pensando que ferrou também, né? Cadê o suporte do microfone? Vou jogar como agora em cal? Aí tudo já tinha se acabado. Ele olhava pra cara dele lá embaixo, deitado no chão, todo jogado, e ela pensava o que ela vai fazer agora. Então ela foi, se sentou na cadeira e ficou observando lá de cima. Como é que faz pra ele voltar ao normal? A trend, rapaziada, atualmente e aparentemente, precisa ser feita e desfeita. Tem que hipnotizar e deshipnotizar, senão o cara não volta ao normal. Isso se não fosse uma mentira total, né? Então ela precisava saber como que era a forma de fazer a pessoa voltar ao normal. Como que fazia, né? Foi vasculhar no PC dele. Só que quando ela viu um negócio bizarro no computador, olhou pra cara dele e o cara voltou a dormir, né? Tô dormindo aqui, tô de boa. E ela viu como que faria pra uma pessoa
pessoa voltar ao normal, né? Só dá uns peteleca assim, a pessoa volta ao normal. E ela foi, chegou perto dele e dele um peteleco. O cara foi tão bem atuado, meu compadre, que o cara foi e levantou como se fosse um boneco de pano. Dale, voltou ao normal. Aí fingiu também, né? Dizendo que, nossa, que dor de cabeça, por que eu levei tanto tapa na cabeça? Isso é verdade, dor de cabeça é por causa dos tapas que ele tomou. E ela toda envergonhada, perguntando por que o corpo dele tá todo dolorido, e ela só lá, né? Até ela dizer que ele disse que estava fazendo uma trend com ela e tudo mais, e daí ele acabou pegando no sono e apagou, e essa foi a última coisa que aconteceu. Só que isso explica, mas não explica o do porquê ele tá sem zorba, né? Cadê minha camiseta? Na hora que ele iria perguntar também sobre ela, do porquê que ela também... Eita, porra, ela se lembra. Dá uma olhada pra baixo assim, eita miséria. Vou perder o canal. Rapidamente ele vai lá e começa a pegar a camiseta dele de volta, né? Perguntando se alguma coisa havia acontecido, porque ele tava sem camiseta. Será que ele tava doente, tinha machucado? Mas não, tá de boa. Só tá com a cabeça meio doendo, né? E em explicação, ela fala que ele tava falando dormindo. Apenas isso, só falando dormindo. Era um sonolento. E daí ela vai saindo do quarto dele falando que tanto faz. Ela tá indo embora e é isso e pronto, acabou. Nem na situação ela consegue demonstrar alguma coisa, né? Nem pra não mentir, pelo menos. Fecha a porta rapidamente e ele fica lá dando um sinal de alívio. Nunca mais ele pega e inventa de fazer trend com ela de novo. E o microfone dele lá, todo quebrado. Tá ferrado, meu compadre. Tem que comprar outro. Olha lá, ó. Ele tava tentando fazer uma pegadinha e quem foi pegado foi ele. Lá ele. E como ele tava com fome, ele pensa, será que tem alguma coisa pra comer na geladeira? Até ele lembrar que o microfone tava quebrado. Aí ele volta e bate a cabeça na cama de novo. Vou ter que comprar outro microfone, cara. O microfone é 100, cara, o mais básico. Daí dia seguinte ele pegou e foi saindo do quarto dele. Só que como ele tava muito envergonhado do que tinha acontecido ontem, com medo dela inventar fazer uma hipnose, ele saiu do quarto. Mas um tempo depois que eu tô falando, é tipo uma semana depois o cara saiu do quarto. Essa desgraça tá vendo a base de fotossíntese, só pode, velho. E saiu do quarto de fininho, pegou a comida, voltou pro quarto e trancou a porta e era só um monte de cebola esquentada com um molhinho. Sei lá se essa porra é cebola mesmo. O cara não conseguia sair do quarto normal e comer, cara. Ele já começa a pensar que tá ficando louco lá dentro já, pai. Não toma água já faz quase 5 dias. Daí ele vai no telefone rapidamente ali, pensando que ele precisa fazer outra coisa. Como é que ele faz pra resolver esse negócio de hipnose aí, pra ela pensar que era tudo zoeira? E se ele falar pra ela que na real ele tava só mentindo, que era a mentira da hipnose, ela vai ficar braba. Isso até ele mandar alguma mensagem pra ela e ela tá no quarto dela totalmente ocupada. Muito ocupada, inclusive. Dele chamando a atenção dela. Porque ela não queria também sair do quarto, né? É os dois antissocial, velho. A casa inteira livre, os dois tapados, cada um no quarto do outro trancado. Ei, vida desgraçada. Lá fora, ele sentou na mesinha pra conversar com ela, só que não conseguia ter o contato visual. E falava pra ela que, assim, como a gente tá só ficando no quarto um do outro e ninguém tá saindo pra fora, nós precisa pegar alguma comida pra comer, né? Porque, querendo ou não, eles nem fazem comida. São as mães dele que levam comida pra eles comerem. Os caras são tão um bando de pau no cu que não faz nem a própria comida, velho. Meu Deus, se deixar os caras morrem até de fome. Toma água porque eles pegam na geladeira, se não. E daquela vez ele comenta sobre ela ter hipnotizado ele. E ele diz que, assim, não tem certeza se teve algum problema, mas ele fala pra ela que não tem esse negócio de hipnose. Ele vai rapidamente, taca a mão na frente dele e, meu amigo, nem tem quanto que ela vai inventar de fazer. A mesma moeda que ela pegou pra hipnotizar da outra vez, ela utilizou pra hipnotizar ele. Ele não conseguiu dizer pra ela que a hipnose é uma mentira, não funciona. E ela tava tentando hipnotizar o cara de novo. Pra quê? Aí você arrasta pra cima pra saber, nem meu compadre. E o cara lá, olhando pra moeda, olhando pro lado do outro, tac, 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 nem louco. E ele pensando o que ele vai fazer, velho. Será que ele conta pra ela que é mentira? E tenta dizer pra ela de novo. E ela vai e grita de lá pra cá e para de girar moeda que nem psicopata. O cara entra em choque, velho, porque ela vai dar um tapão na mesa no que fez, não sei o que lá, e prometeu que não faria mais isso e nunca mais hipnotizaria o cara entendendo nada. Ela até bota a culpa nele, falando que ela só tá fora do quarto porque ele que forçou ela a sair do quarto. Caralho, mano, vai ficar no quarto o dia inteiro sem tomar água mesmo. Fotossíntese, tá vendo esse povo aqui? E não é porque os dois estão morando na mesma casa que eles vão literalmente conversar entre si. Assim, pode manter distância, não precisa conversar também. Coitada dela, cara. Tão mal entendida, pra te ter uma ideia, ela ficou aflita ali no chão. Mas daí ela não aguentou e teve que se levantar, falando que iria resolver de uma vez por todas, né? E o maluco lá sem entender nada. Quando ela foi, grudou no cangote dele e falou: agora eu vou te mostrar a realidade que eu gosto de ti. E tu até agora não percebeu. O maluco é muito burro, velho. O cara só pensa em jogar. É um idiota completo esse cara aqui, velho. E dá-lhe aquele beijão bem na boca do doido. Depois dessa aqui, falar que o cara não tá entendendo que ela gosta dele, ele pode jogar esse cara de cima do prédio, velho. Não dá. Nisso ele começava a pensar que todo esse tempo ele tava se perguntando o que ela fez durante essa semana no quarto dela, né? Porque ela ficou uma fucking semana no quarto dela
ela e até agora não havia saído ainda, né? O que ela tava fazendo lá dentro pra poder ficar trancado esse tempo todo? Mas ainda por cima, o que ele chega na conclusão é que ele nunca havia percebido. Na real é que ela sempre havia gostado dele, o que chega a ser bizarro. Tá, mas depois desse beijo aí, tu vai falar então que agora nós estamos namorando? Quanto tempo tu vai ficar aí atiçando pra cima de mim, sendo que até agora tu viu que eu não tenho nenhum tipo de reação sobre ti? E ela comenta enquanto a resposta que ele não sabe de nada. A única coisa que sabe fazer é só ficar jogando o dia inteiro. Só fica jogando videogame e não pensa nas mulheradas. E comenta ainda por cima que foi difícil pra ela viver com esse tipo de sentimento sozinha por todos esses fucking anos. Ela gosta de você, se é que ele não percebeu ainda. Ela meteu a louca pra cima dele mesmo? Sim, ela mandou a doida falando que gostava dele, né? Mas o que ele mais pensa é que aquela garota tranquila, casual, sempre que ignorou, a Rayon lhe ama. Não é verdade. Ele pode acreditar ou não, mas a reação dela dá pra ver tudo isso. Porque na hora que ela fica cabisbaixa de cabeça baixa ali, tu já pode ver que ela começava a chorar, cara. Ela se perguntava do porquê que ela tá fazendo isso, se confessando, falando seus sentimentos tão íntimos assim pra ele, né? Enquanto ele tá apenas na hipnose. Chega a dar um soquinho na barriga dele, falando que ela não vai se sentir melhor só por falar nisso tudo enquanto ele tá hipnotizado. O que pra ela, ele ainda tá hipnotizado depois daquela moeda que ela pegou e tacou na cara dele. Mas, olha isso, cara. A bichinha chegou a lacrimejar os olhos de verdade, velho. Dá pra ver que na real, bem no fundo mesmo, apesar do jeito que ela parece ser chata pra cara e ficar metendo a bica nele, ela gosta dele. Caiu em tanto em lágrimas falando ali que talvez eu seja apenas uma pervertida, né? Completa pervertida, que fica hipnotizando um amiguinho da escola só pra poder falar que gosta tanto dele assim. E não receber nenhuma resposta em contra-resposta. O coraçãozinho dele chegou até a ficar, oh my god, ela gosta de mim, não vi até agora. Cai jogando Minecraft, ô bestão. Mas ainda mais, ela aperta teu peito, falando que o do porquê que ela tem que estar sofrendo tanto assim por ela, todo esse tempo sofrendo pelo cara, uma pessoa que não merece esse sofrimento. Ele é assim, tão insensível assim, sem noção, o tipo de pessoa que não percebe. Depois de morar juntos há alguns anos, ele podia pelo menos ter lhe prestado um pouco mais de atenção, porque ela gosta dele e o cara não vê esse tipo de coisa. Então ela vai até cima da mesa e pega a moeda que tava lá, a da hipnose, que ela acredita tanto que ele tá hipnotizado. E será que é tão ruim assim, ela ficar hipnotizando o cara pra falar que ela gosta dele, porque ele não quer escutar quando ela diz que gosta dele? E nisso ela começa a lembrar de tudo, o sofrimento que ela passa com ele, né? Ou o sofrimento que ele passa com ela, porque ela não para de bater no cara. É 24 horas chutando a bunda do maluco e enchendo a porra do saco. Andou torto e soco na costela, mas a moeda foi que salvou ela. Então ela volta a se sentar na mesa, falando ali que, já que ele não tá tão ativo, ela vai fazer ele ficar ativo, né? Mudando a hipnose, falando que, se ele quiser, pode dizer que gosta dela e avançar em cima dela, como quiser. E faz esse hipnotizamento, né? E o maluco não sabe o que vai fazer, fi. Não sabe se entra no personagem e se falou, é pegadinha do Gugu, pô. Tô só zoando aqui, né? Não é hipnose de verdade mesmo? Como ainda não tinha funcionado, ela falou, tá de boa, né? Vou só pegar aqui a moeda e vou continuar balançando pra lá e pra cá, e uma hora ele vai ficar hipnotizado e vai fazer o que eu tô falando pra ele fazer. Mas do nada, o bichão já dá aquele tapão assim na moeda que voa lá pra caixa do caralho e ela pega e toma um susto. Moeda saiu batendo no chão, voando lá pra cá, da direita pra esquerda, e ele bota a cara de ar, né? Perguntando do porquê ela tão empolgada assim. Se ela quer que ele faça qualquer coisa com ela, é só pedir. Não precisa ficar hipnotizando. Ih, rapaz, na hora ela trava. Que como eu disse desde o começo até agora, ela tá acreditando que essa porra realmente pega e te deixa hipnotizado. A piazinha se pá, nem tá ligado que hipnose não existe, né? Na cabeça dele existe pra fazer funcionar o que ela quer. Ainda por cima, ele fala pra ela, né? Que eu não podia ficar no personagem até agora, porque não sei se tu percebeu aí, mas eu tô aproveitando de ti até agora, só pra te zoar com a tua cara. É só pegadinha do Gugu. Mas não era só pegadinha, né? Porque na hora ele vai agarrar ela pelo cabelo, porque como ela havia pedido, ele vai fazer conforme desejar. E sai puxando ela pelo cabelo, gurizão. Ela pergunta se por acaso ele quer apanhar, né? Tá ficando doido, é? Me sorte, desgraçado. Só que vai, tapa a boca dela, mandando ela ficar quieta. E comenta que quem pediu por tudo isso foi tu. Tu não tá vendo que tu pegou e falou pra mim fazer isso aqui? Então, cala a boca que eu vou fazer do jeitinho que tu mandou fazer agora. Caralho, moleque, sai coringando, né? O desgraçado agora virou macho alfa de verdade, do nada. Nessa hora ele tem lembrança de que desde o fundamental, ela sempre tratou ele como se fosse um saco de pancadas. Ele podia andar torto, ela metia a bica nas costas dele pra andar reto. Ajeita a coluna, desgraçado. Ela era masculina mais que os outros caras que brincavam com ele, pra te ter uma ideia. Mais masculina que ele mesmo. E ela não tinha nenhuma característica feminina, né? Mostrando que é uma mulher de verdade. E o mais bizarro de tudo isso
isso, pra te ter uma ideia, é que ela ainda prefere acreditar que o maluco tá no efeito do Pyong. É hipnose, não dá. Chega até a estalar o dedo na frente dele, achando que o cara tá hipnotizado. O maluco já fica, porra. Aí não, mas nem fodendo, tu tá achando que eu tô hipnotizado ainda nessa porra, né? Pelo amor de Deus, acabei de te falar que é só pegadinha do Gugu, carai. Mas que entra em choque e encontra a resposta é ela mesmo. Porra, até agora ele voltou ao normal. Nossa. Porque quando ela estala o dedo, ele volta ao normal. E como ela viu que ela tava na frente dele, ela correu pra dentro do quarto dela e foi colocar uma outra roupa, né? Pra fingir que só mudou o ambiente. E o maluco pensa, pô, mas não, ela tá ficando louca. Até chega a fazer graça falando que o que tá acontecendo? Nossa, não sei o que aconteceu aqui. Aí ela vai e sai do quarto, né? E ele pergunta pra Rayon, o que foi, Rayon? O que tá acontecendo aqui dentro aqui? Não tô entendendo nada. Ela fica sem jeito e já voltou com a roupinha dela de sair, né? Padrão. Todo macho alfa, porque ela não se veste como mulher de verdade. Mas ela foi e fechou a porta rapidamente e encontra a resposta ao invés de falar que tipo, você ficou aí. Não, ela só fala que eu não sei, não tem como eu saber, vou vazar daqui e tô indo embora. Totalmente completo, fora de contexto. Protagonista. Agora mesmo tu tá ferrado, né, fi? Mesmo que se tu falar pra ela que episódios não existe, ela vai continuar gritando. Aí eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Acho que é bom. Tempo depois ele tava na escola, né? Lá dentro, lá o professor tá explicando que o que faz um ser humano sobre a perspectiva de um ser humano. Na perspectiva de Davi Léo Story sobre o que é a vida, não sei o que lá, mas não sei o que. O protagonista tava lá sentado na carteira dele e mais um monte de figurante em volta escutando porra nenhuma que esse cara tava ensinando na aula, velho. Quem que tava escutando isso aí? Mas o que ele pensava na cabeça é o que ele vai fazer. Ele tá ferrado pra caralho, velho. Pra uma amiga que é uma bola de fogo a todo tempo, imagina o que vai acontecer quando ela descobrir que a hipnose não funciona. Ela tá fazendo uma ardácia por tudo o negócio da hipnose. Se caso ela ficar descobrindo que a hipnose não funciona, vai ser porrada, fi. Ele chega até a pensar em exemplo na cabeça. Não vai ser muito legal, não. Ele vai apanhar. E feio. Nessa hora que ele pensava o que ele vai fazer pra resolver esse problema de agora, qual que vai ser a solução? Além de falar a verdade, tem outra coisa que ele pode fazer também. Até do nada ele recebeu a mensagem no telefone dele, né? Do WhatsApp dele. Que eram os amigos dele do Discord lá mandando mensagem falando que hoje eles vão ter que chegar a poder fazer uma reunião, né? Dar uma passeada. E quem chegar atrasado vai ter que pagar as bebidas. E geral concorda, né? Olhando essas mensagens aí, ele lembra que ele prometeu que iria pra essa festa aí, que eles falaram que ele deveria ir. Ele não poderia fartar depois de falar que vai, né? Mas se ele não for também, vai parecer suspeito, né? Nesse caso, ele vai tentar evitar encontros o máximo possível. Então daí ele fala que vai se atrasar. E vai chegar um pouco mais tarde hoje, né? Já na parte da noite, no horário que era pra ter a festa, né? Lá pelas 10 horas mais ou menos, eles foram diretamente pra um restaurante, que inclusive o nome dele é Carne Grossa. Se fosse criar um também ia ser Rato Gostoso, guri. Na lenha ainda. Ô, ratinho assado é muito bom. Daí ele vai e chega atrasado pra garagem falando que, desculpa rapaziada, cheguei atrasado aqui, mas tá ligado, né? Tô aqui. E todo mundo já sentado em volta lá da churrasqueira e comendo, né? Tudo bonitinho as garotas, Faelão. A Descabelo Vermelho já vai dizendo ali que ele chegou atrasado, né? Só que ele manda ela fechar a boca, porque não tá vendo que tu tá comendo de boca aberta ali? Tá feio pra caralho, caralho. Tem um pouco de educação também. Atrás dele tava Raião, que inclusive pergunta de cara fechada tu poderia ter chegado um pouco mais cedo, né? Não precisava vir tão demorado assim do jeito que tu chegou. Porque o clima tá tão pesado assim? Na hora ele começa a explicação. Essas aqui são as pessoas com as quais ele frequentemente fica jogando. Tipo aquela da Cal lá. Faz um tempo desde a última vez que eles se viram, né? Essa de cabelo vermelho se chama Hangywa Nanhon, ou só de cabelo vermelho, que o nome dela é gigantesco. Ela é um ano mais nova que ele e sempre zoou ele na escola. Que inclusive ela fala ali que ele chegou tarde lá, ele não pode fazer isso, porque nem o melhor gamer ele é. Ele é uma jogadora boa. Nisso, a outra decanta loirinha, ela se chama Rainona. Só que chama só de Rai, que é muito mais fácil. Sempre teve uma simples personalidade, mas chique personalidade ao mesmo tempo. Ela passa uma aura diferenciada. E também por último, que chega dizendo ele que ele chegou atrasado, ele entrega o menu, porque eles têm que fazer outro pedido pra ele. É a mais querida pelo cara. Ela foi a sua tutora de aparência linda, arrumada e madura. O tipo ideal e perfeita de mulher que ele quer. Ela é a única que ele considera como o sol do grupo daquelas valentonas do caralho que fica ali atormentando. Mas ainda assim, o único problema de cima de tudo isso aí é que... ele acha que elas devem ter ouvido o que aconteceu na Cal da última vez, né? Filhão. Essas garotas estavam na Cal quando aquele bagulho de hipnose aconteceu.
A de cabelo vermelho já vai apontando pra ele, perguntando do porquê ele se atrasou, né? Então ele vai ter que pagar como prometido. Pagar as bebidas pra todo mundo, né? Tu chegou atrasado, só que ele falou que, ô, pagar o quê, caralho? Tu falou que não aparecesse, né? Eu acabei aparecendo e começou a conversa e briga entre os dois ali. Mas trocando só um pouco de assunto, ela disse que tem certeza que todos eles lá estão aproveitando o seu tempo ali. Todo mundo tá lá reunido pra poder celebrar. Mas celebrar o quê? Então ela faz o quê? Joga pra cima da Yeun, dizendo que a sua líder vai fazer o brinde pra eles. Pode deixar que ela vai fazer. E daí ela fica lá parada, levantada uns 30 minutos pensando que tipo de brinde que era pra fazer mesmo, que eu não tô lembrada. Vou tacar qualquer coisa nessa porra aqui, tá bom? Só poder fazer a rapaziada brindar. Então ela vai falar, brinde a força de vontade. Aí geral vai, brinde a força de vontade, carai. Dale. Só de ver as reações e caras de boca que ela fica fazendo, o próprio lixoso do protagonista pensa que ela é tão fofa. O problema é que ela tem namorado, né? E ele não pode meter o dedo onde não é chamado. A não ser que ele queira ser preso, pô. Larga a mulher casada. Aliás, a de cabelo rosa já vai dizendo pra ele ali que ela queria lhe perguntar uma coisa mais cedo. Que tipo de coisa? Vai, fala. Ela não para de lhe atormentar. E nessa hora ela vai atormentar mais ainda. Perguntando o que aconteceu entre os dois aí. Vocês ultimamente estão bem estranhos, né? Não estão conversando com o outro? Cadê a briguinha? Porque ela faz uma correlação de quando eles estão normal. Simplesmente a Raion dá-lhe um tapão na cabeça do moleque sem objetivo nenhum. Em resumo, se fosse o clima de sempre, o que teria acontecido é ela partir a cabeça dele em uns dois, né? Só pra poder caçar confusão. Bom, ele fala que, assim, a Raion provavelmente tirou algo da geladeira estragado por engano e acabou comendo. E aí não saiu do quarto esse dia da casa dela. Só que quando ele comenta que ela não saiu do quarto dela, a Raion já vai e mete uma pernada na perna dele porque ele acabou de falar merda. Ninguém aqui nessa festa sabe que eles estão morando junto. Aí abriu brecha pra de quê? A de cabelo vermelho falar ali, quarto dela? Então quer dizer que vocês estão morando junto agora, né? Todo mundo dentro da mesma casa. E aí, conta pra nós o detalhe de tudo isso aí. A Raia só mexendo no ticoteca, a briga começando. E aí, um lá tentando apaziguar a situação, mandando cortar esse barato aí. Chega de conversa da cara dos outros que tu não tem nada a ver com essa putaria. Até do nada a Raia pegar uma garrafa de vidro que tava na mesa, cara. De cachaça que eles estavam tomando. Já pega e aponta pra cara da de cabelo vermelho, ó. Fala de novo isso aí. Se tu me perguntar essa pergunta novamente, eu te desafio a perguntar de novo. Se eu não tá com essa garrafa na tua cabeça pra tu desmaiar no chão, desgraçada. Ela ameaça todo mundo, independente de quem seja, comentando que ela nunca moraria na mesma casa que esse louco aqui. E o mesmo ele fala em contra-resposta, que sim, ele também precisa estar completamente louco pra morar na mesma casa que a Raion, tá doido? Aí que ela não aguentou, já avançou pra cima dele, puxou pela camiseta, falando que fala de novo, repete o que tu falou aí, se eu não te esguelo na porrada também, vem todo mundo pra cima se eu não bate em geral. Cara, essa guria é louca, velho, ela quer bater em todo mundo, não dá, filha, a personalidade dela é muito cabulosa. Mas a verdade então é que os dois estão morando junto, né? Agora quem quer saber dessa situação é a de cabelo loirinho, dizendo a Raí ali que ela acha que ficaria entediada se não contasse sobre isso. E aí, conta pra nós alguma coisa interessante aí? Aqui lascou, chegou de guarda baixa, né? Pensando no protagonista ali que ele cometeu um completamente erro. Se continuar com esse tipo de conversa, ele chega a pensar que vão acabar falando sobre a hipnose, o que não sei porque eles comentariam da tal da hipnose, né, do nada, mas se ele tá falando, eu acredito. É claro que ele só tá pensando dessa forma porque ele não quer que as coisas fiquem estranhas entre ele e a Raion. Ele gosta muito dela, mas como amigo de verdade, sabe? Não como namorado do jeito que ela vê ele. Mas daí o que ele faz é o quê? O básico que geral deveria fazer. Ele já levanta dando porradão em cima da mesa que morar sozinho junto com ela. Vocês estão fazendo coisa estranha, cara. Até brincadeira tem os seus limites. Tem moderação. Vocês fizeram algo muito errado. Ele levanta e vai indo embora, fingindo que ficou puto com geral por uma brincadeira sobre morar junto com a Raion. Com esse tipo de coisa que ele não quer. Totalmente todo mundo ali tenta intervir, falando que ele não deveria ir embora, mas a Raion fica só quieta. Foi melhor a se fazer. Lá fora, aí um seguiu ele, falando que ele deve estar irritado só porque acabou de acordar, né? Calma, cara, tu acabou de sair de casa, tudo mais, não fica assim, né? Ela deveria ter dito que a culpa não sei o que lá. E entra no meio mais ainda, falando que ela acha que eles só ficaram curiosos porque eles estão no mesmo grupo. E é o jeito deles se falarem também, né? Porque do nada os caras mudou de um dia pro outro. Acabou mudando, né? Ficou curiosidade. E ao invés disso, ela só gostaria também de saber se caso ele poderia contar ao invés de esconder tudo isso, pelo menos pra ela. Mas contar sobre o que, rapaziada? E ela fala, aquela coisa do outro dia, a tal da hipnose. Caralho, por que todo mundo quer saber da hipnose? Não existe, porra, não tem hipnose, caralho. Essas minas aqui que é tudo dá pra ele não tá sabendo, tá ligado? É só saber pedir. Todo seu jeito protagonista já fala que hipnose, pô, não, é assim, você me ajudou daquela vez lá, e o que ele entendeu foi completamente errado, porque a guria que tava na cal que escutou tudo o que tava acontecendo era a Yeun, que ele fala que foi ela quem o ajudou
sobre hipnose, só que ela comenta que, assim, eu não tô falando sobre isso aí não, é outro assunto da hipnose, assim, tá ligado, né? Não, fica toda sem jeito pra falar. É que na realidade a visão que ela quer passar é sobre a questão dele junto com a Rayon, né? Começa a fazer uns sinais com o dedo, o que ele pergunta, que porra tu tá fazendo com esse dedo aí, disse, hipnose, não tô entendendo, não explica o seu direito. E no fim ela chega direto ao ponto, falando que ela só queria perguntar se por acaso ele e a Rayon estão namorando, se por acaso ele gosta dela, né? Isso é tipo certo de pergunta que ela deveria ter feito. Sem jeito ele vai falando que isso foi o tipo de pergunta muito repentina, né? Assim, eu gosto dela, mas assim, do tipo que... amigo, né? Não de namorado, sabe? Até no meio daquilo, do nada passa a Rayon assoviando do lado dele, gurizão. Ele para e dá uma olhada pra ela. E quando olha pra cara dela, olha a cara que ela olha pra cara dele. Aí não dá, né? A cara de quem vai matar só de falar qualquer coisa errada. Então ele vai chamar a atenção dela perguntando pra onde tu tá indo? Tu tá bêbada pra caralho e vai sair andando? E ela fala, não me pergunta pra onde é que eu tô indo, desgraçado. Fica quieto no teu canto aí. E de novo ele volta a gritar com ela, que espera aí, se tu vai no banheiro, me espera pra me junto contigo lá, tu não vai no banheiro sozinha. Que porra, quer ir junto com ela no banheiro? E já sai correndo atrás dela, falando que ela deveria esperar, porque ele vai primeiro no banheiro então, né? E lá atrás a Yeon só fica pensando, uai, acabou a conversa que ela perguntou? Então tempo depois ele voltou lá pra mesa de roda de conversa de amigos e colocaram a carne pra assar. E o clima tava muito pesado. Pra te ter uma ideia, parecia um encontro que era pra geral conversar assim, tirar umas ideias, né? Mas ninguém tava falando nada. Se for pra chegar no encontro pra ninguém conversar nada, é melhor ficar em casa e ficar mandando mensagem, porra. Porque o clima de tensão entre ele e a Rayon tava complicado. E ele ficava preocupado com as coisas significantes como essa. Mas, porra, se geral ficar sabendo da hipnose vai dar merda. Não que seja verdade também, né? Mas agora, por quanto tempo mais ele vai ter que ficar assim? Aflito, com medo de falar alguma coisa? Não pode nem conversar sobre o que tava acontecendo na vida do outro ali, com medo de puxar assunto otário? Até do nada de cabelo vermelho não aguentar, porque ela teve que bater na mesa falando que, porra, puta que pariu. Aí não, vocês não vão falar nada? Sai de casa pra ficar quieto na mesa também, bora conversar, porra. Já grita na frente de todo mundo falando que, ó, se tu vai vir lá da caixa do caralho pra ficar sentado grilando tua carne como se fosse um carnívoro, é bom ficar em casa mesmo. Compra a carne pronta e faz lá, porque pra conversar tem que conversar com os outros, não cala a porra da boca. Então ela fala que vai ter um jogo agora pra eles fazer, comentando que é o jogo de tampinha, de garrafa, né? Quem lançar pra fora da borda da garrafa tem permissão pra poder bater. Ou você pode também fazer a pessoa da esquerda beber. Ou diz a Rayon que ela pode bater na pessoa da sua direita. Ela quer dar porrada no coitado do protagonista. Então tá bom, né? Já que ela quer tanto brigar assim, já vai logo dar de cabelo vermelho a tampa lá e a brincadeirinha pra ela fazer. Começa contigo, já que você quer tanto bater assim na pessoa na tua direita, né? Na primeira jogada que ela faz, o intuito era dar um peteleco naquele negócio da tampa da garrafa e fazer voar, né? O mais longe possível. E no primeiro peteleco que ela dá, cara, o bagulho voa com tanta força que na hora que o protagonista dá uma olhada assim, eita, como que ela tem tanta força nessa porra, né? Maluco já pega o trem e como que tu jogou isso aqui pra caixa? É armação, não tem como? O trem tá leve demais, tu bateu e deu peteleco e dá-lhe um socadão bem no braço dele com tanta força que forçou a arma dele sair pra fora do corpo. Ela tava louquinha pra dar um soco nele, né? A própria Yun ficou preocupada. Podia ter batido um pouco mais devagar, né? Machucou o braço do cara. O protagonista só pensava que, pô, é só um jogo. Mas por que ela tá indo longe demais? Pra que dar soco com tanta força assim nele, cara? Ele não fez nada pra ela até agora. Tá puta por quê? Eu penso, além do mais, que não me diga que ela tá com raiva com ele, quer fazer vingança por causa da hipnose de ontem, né? Enquanto voltava de novo a brincadeira da garrafa pra mão dela, porque ela conseguiu acertar. E quando ela vai a próxima vez, o bagulho voa de novo. E dá-lhe um soco bem no braço dele com tanta força que doeu até nas armas. E dá mais uma vez, né? Porque quem acerta pode continuar. E o bagulho voou de novo, e de novo, e de novo. E no quarto, 15º soco, ela deu tanta porrada no braço dele que ele não tava aguentando. O cara voou lá pra longe da caixa do caralho, tava caído no chão já do restaurante. Não dá, cara. Ela tá fazendo de propósito. Meu braço já tá doendo já, cara. Na próxima eu não vou conseguir nem levantar mais o telefone meu lá de casa, que tá tudo estragado já. Aí no meio daquele enquanto ele chorava, adivinha o que voa de novo, né? O brinquedinho da tampa da garrafa. Ih, cara, aí eu vou levar mais um soco na bufa. Tem como tu levantar aí pra nós conversar um negócio rapidão? A tampa caiu, não sei se você viu. O clima tava feio, hein? O moleque tava jogado lá no chão e a Rayon pedindo pra ele levantar, que a tampa caiu de novo, né? E aí, falta mais um soco ainda, levanta pra nós bater em ti. Esse dia foi complicado. Tempo depois ele estava voltando de volta pra casa, na mesma noite ainda. Ela tava zoando com ele porque ela apertava o ombro dele e só de apertar bem devagarinho ele gritava que nem uma mocinha, que o bagulho tava todo dolorido já. O músculo dele nem tinha
mais músculo, é só osso ali no meio já. O Lee zoando, falando que ele tá fazendo um alvoroço só por causa de um joguinho besta. Que homem que é esse que não aguenta o soco de uma mulher? Vira homem, porra. É ela quem tá falando, né? Tu tá fazendo isso aí de propósito. Eu sei que tu tá fazendo. Mas tá bom, beleza. Tu vai ver o teu mais tarde, tu vai ver também. Em resumo, ele só manda ela parar de ficar pegando nele porque é o mínimo, né? Pelo resto do dia. Ele tá puto. Para de pegar em mim, desgraçada. Aí quando ela vai dar uma olhada pro lado assim e ver que ele pegou o telefone dele na mão pra poder mexer, e foi ver o que aconteceu. E no telefone dele tava lá uma menina de anime mandando o mestre tá de volta. Eita, esse tipo de cara que gosta de receber essa porra de negócio aqui? Ela já grita com ele chamando ele de merda, né? Ué, tu também vai ficar olhando agora que eu tô fazendo no telefone? Não posso nem mais jogar um joguinho? Ué, tu é minha namorada agora? Mas o que ela diz é que ele não se cansa de ver esse tipo de coisa o dia inteiro? O bagulho da hipnose e agora o anime? Que tipo de trem que é esse aí? Ele gosta tanto assim de anime? Ele fala que, acho que gosto sim. Não posso fazer não? É proibido, por acaso? Mas de qualquer forma, ela comenta que ele é um merda, porque ele não aparece nos planos dos outros e não ajuda as outras pessoas e nem as vê como realmente deveria as ver. Mas o que isso tem a ver? Tu tá me provocando de novo pra cair na porrada contigo? É isso que tu quer de verdade? Me insultando dessa forma? Na real, ela só fala pra ele esquecer, porque a cabeça dela já tá doendo. Vá lá na conveniência e compra pra mim um remédio, fazendo favor, de ressaca, que eu tô todo cagado aqui. Aí o maluco é pra lá dentro. Tu tá me tirando que tu tá mandando eu comprar remédio pra ti. Eu não namoro contigo, não sou casada contigo, por que eu vou ter que lhe comprar um remédio na farmácia? Além do mais, ele passa de frente dela falando que se tu precisa comprar algum tipo de remédio, vá você mesmo lá e compra. Afinal de contas, se tá faltando alguma coisa na tua casa, tu estoca de novo e compra você, não eu. Eu, amiga, ela não aguentou. Porque na hora que ele vai falando que ela não tá bêbada e deveria voltar só pra casa, ela levanta aquela bica dela e mete uma bica bem no boga do maluco com tanta força, guri, que o cara não aguentou e já caiu pra frente que nem um saco de bosta. E assistindo aquela dor, ele chama ela de vagabunda. Dizendo que ela vai ver, ela vai tomar o dela ainda. Você vai levar um soco ainda na boca? Vai ter que tomar um. Só um jabzinho assim pra ficar esperta. E enquanto a resposta, ela olha pra cara dele e fala que se ele tem tanto tempo assim pra falar, então ele deveria ter tempo pra poder comprar algo pra ela também. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Em resumos, o que ela quer dizer de verdade é que se ele calasse a porra da boca dele por um momento e escutasse às vezes, as coisas seriam diferentes. E assim ela vai indo embora pra casa, né? E ele gritando pra Raião pra onde é que ela tá indo? Vai deixar o cara lá jogado? Aí o clima ficou pesado. Mas o que deu nela? Tô nada, ela mudou a personalidade e quer bater no cara, velho. Tá pior do que antes. Por mais quanto tempo ele vai ter que aguentar isso? Ela é o tipo de pessoa que não dá pra compreender. Mulher é um bicho de 7 cabeças, filho, não dá. Ele já tá com um monte de problema por causa dela e ela continua com essas porra. Ele esteve no seu limite ultimamente, né? Por causa de hipnose e toda a porra toda, né? Bom, em resumo, o que ele sabe até o então é que de vez em quando é bom desabafar, simplesmente só liberar o que tá preso na garganta e falar, porra, é isso, isso. Pronto e acabou, não tem mais conversa, né? Então tempo depois ele fez exatamente o que ela tinha lhe pedido. Foi até a farmácia, comprou o remédio que ela havia pedido pra comprar, porque ele precisava conversar com ela. Chegou em casa pensando que já era tarde pra falar sobre esse tipo de assunto, né? Mas ele quer conversar, colocar um ponto final em tudo isso. Mas adentrando, o que ele quer dizer de verdade é que, antes que seja tarde, ele tem que fazer a coisa certa, impor pra ela que ele não gosta dela e que na realidade o que ela tá pensando sobre isso é só um pensamento oculto da cabeça dela. Esse relacionamento de hipnose também precisa acabar. Ela tá imaginando que hipnose existe. O cara já contou pra ela que é mentira, mas mesmo assim ela continua acreditando, como se o bagulho real funcionasse. Então daí ele foi até a porta dele, ó, batucou lá na porta, eita, como tu abrir a porta pra mim rapidão pra nós conversar sobre um assunto? Além do mais também, eu tenho algo que eu quero te contar, te dizer, falar assim antes que eu não tenha mais chance de conversar contigo. Vem pra fora aqui na sala de estar pra gente conversar, sai do quarto. Na hora ela vai e abre a porta assim devagarzinho, né? Ele vai olhando meio que assim, porque porra, o que ele vai falar pra ela? Só que quando ele olha mais adentro, ele abre completamente a porta. O cara entra em crise de choque pra te ter uma ideia. Olha a roupa que ela tá usando, meu colega. A piazinha resolveu me colocar a mesma roupa da garota de anime que ele tanto gosta. Que ele falou que gostava, pelo menos, né? Que porra de roupa que essa aí que você tá usando? Não tô entendendo. Por que você tá colocando isso aí? Sem jeito, ela fala que isso é só pra poder hipnotizar o seu mestre. É, literalmente ela fala com essas palavras pra te ter uma ideia. O cara fica completamente sem jeito, porque de novo voltou a porra do papo da hipnose, cara. Essa porra não existe, meu irmão. Aí que ela se buga e
lembra, né? Que ela falou de hipnose, mas ela não hipnotizou ele até agora. Aí tem que hipnotizar primeiro pra funcionar. Dali ele já tava engolindo a saliva dele no seco já. Agora acabou a conversa, né? Olha a roupa que ela tá usando. Aí é o personagem principal que ele gosta. Aí ele vira a cara de canto pra não olhar pra cara dela e chama a atenção da Sairion, né? Que a Raion, por enquanto, vai tentando pegar no bolso dela a moeda da hipnose. Que por inquiparível que tá parecendo, ela conseguiu deixar a moeda cair no chão. Enquanto ele perguntava se tem algo de errado com ela, a moeda já foi, tropicou, caiu do outro lado, caiu mais longe ainda. E ele não queria olhar pra cara dela, comentando que ela nunca havia feito cosplay antes. Então, porque de repentemente, do nada, ela resolveu colocar um cosplay. Por acaso ela bebeu demais e tá inventando demonstrar alguma coisa pra ele? Ela foi, abaixou e foi pegar a moeda, só que ela paralisou na hora. E perguntou do porquê. Mas por que o quê? O que tu tá falando? Vai direto ao ponto. A pergunta que ela tá fazendo é do porquê que ele não olha pra ela. Por que que ele não faz isso o mínimo de olhar pra cara dela? Olhar pra você? Do que tu tá falando? Por que que eu ficaria olhando pra você? Tu não tá vendo a roupa que tu tá usando? E ela comenta que até agora ele não fez isso. Levanta rapidamente putaça, dizendo ela que olha pra minha cara. Pelo menos me encara de verdade. Olha pra mim. Vê a mulher que eu sou de verdade. Por coisa que você não percebe até agora. Você não vê como o macho que bate em ti. Mas o maluco não consegue de jeito algum olhar pra cara dela. Só guiva da cara dela e não observa. Não quer olhar. Mas não só pela questão dela da outra roupa, né? É pela questão também do bagulho de hipnose, que não quer ser hipnotizado. Que ele inventa que hipnose. Daí então ele vira pro lado oposto e saindo pra sala. Falando que primeiro, o mais importante, troca esse tipo de roupa que tu tá usando aí e vem pra sala de estar pra gente conversar sobre um assunto. Encontra a resposta. Ela pergunta: conversar? Tu tá falando que conversa resolve? Desde quando nessa casa aqui, eu e você resolve alguma coisa e a gente ficar conversando? Não resolve porra nenhuma. Aí que ele não aguentou e ficou puto, né? Não resolve. Por que será que não resolve, né? Olha de volta pra cara dela, já dá de dedo, comentando que se por acaso tu já teve alguma conversa comigo apropriada, porque até agora, até onde eu me lembro, tu só fica me batendo, né? A gente vai conversar, é soco na minha cara. Vai conversar, é bicuda no meu boga. Aí não dá. Então se tu tá tão insatisfeita assim, se você não quer ter um tipo de conversa comigo, vai embora de casa. Aí ela pega e interrompe ele enquanto eles falam que então já mete o pau na mesa, dizendo ela que se que ele quer ouvir de verdade é a realidade de tudo, então ela fala que se eu disser pra ti que eu gosto de você, tu vai ficar bem com isso? Já atacou na cara. O moleque trava. Porque como assim? Tu falou que gosta de mim? Não que ele já não tivesse ouvido isso aí antes, né? Mas, de novo, aí ele ficou sem jeito e virou pro lado, falando que não deu tempo dele pensar. Porque do nada... Ai, cara, não dá. Eu vou ter que tacar a cabeça do meu monitor, velho. Não dá. Ela meteu a cabeçada na cabeça dele do nada. Daí ele já foi diretamente no chão, caiu que nem um saco de bosta. E adivinha o que ela fez depois disso, né? Catou a moeda de hipnose, botou o maluco contra o chão e começou a balançar pra lá e pra cá pra deixar ele hipnotizado de novo. Ou pelo menos ela pensava que hipnotizava, né? E dizendo as palavras esqueça. Esquecer tudo que ele escutou agora. Da questão dela dizer que ela gosta dele. Tudo que acabou de acontecer agora, ele tem que esquecer. E pensando que havia funcionado, ela fala que, como ela havia pensado, né? Ela não pode dizer pra ele que gosta dele, porque ele não tá preparado pra escutar esse tipo de coisa. Mesmo agora ele não tá interessado, mas ela não espera escutar o tipo de resposta que ela quer agora. Ele pode aguardar. Enquanto continuava a balançar a moeda, então pelo menos o que ela pede pra ele ter é paciência com ela, pra ela mudar a personalidade de pessoa que ela é de verdade e não ser a desgraça que ela é agora de mulher. Ela balançava cada vez mais as moedas, o moleque trava. Aí ele pensa, eu vou só fazer o que ela tá pedindo mesmo. Ele já tava tão puto com ela que conversa é o caralho, né? Já pegou, agarrou ela pelo braço, tacou ela de volta enquanto a resposta no chão, prendeu o braço dela no chão pra assim, ó, já pra não sair do chão mesmo, ficar presa aí, não vai largar daqui. Maluco, tava um monstro. Aqui já ativou o modo Sigma, safado, toma na cara. Olha, como que ele tá mutado, ele tá muito diferente. Eu vou dar pra ele. E é isso que ela quer ver. Exatamente isso. O olhar dele diferenciado que ele tá. E isso só faz notar uma coisa, né? Que os olhos dele mudaram. Porque, como eu disse, ficou repetindo umas 1000 vezes. A retardada continua pensando que o cara tá hipnotizado. Eu vou dar uma cabeçada no meu monitor. Não dá, velho.